A Bíblia é uma das coisas mais importantes na religião cristã. E entre as muitas coisas que você pode dizer que a Bíblia é, com certeza dá pra afirmar que ela é um livro tanto misterioso, que deixa várias pontas soltas, fazendo com que você fique igual eu, brisando no banho, pensando nas coisas que leu. Isso porque o cérebro humano não gosta de lacunas e de pontas soltas. E por isso, naturalmente, nossa mente fica tentando descobrir o que é aquela parte que faltava para sanar certas dúvidas. E eu não sou diferente, irmão. E como cristão e leitor da Bíblia, também vivo imaginando coisas sobre o que eu li e fico criando teorias. Nesse vídeo eu reuni algumas das várias teorias que eu fiz ao longo do tempo sobre coisas da Bíblia que eu considerei mais interessantes, que fazem mais sentido. E eu vou contar elas pra vocês porque eu acho que vai ser uma experiência interessante, principalmente pra você que é cristão, que também vive imaginando coisas sobre o texto bíblico. Lembrando que nada disso que eu vou contar das minhas teorias eu vejo como algo real que eu tenho obrigação de acreditar. São só coisas que dá a entender quando você lê o texto bíblico, mas que não se afirma muito claramente. Um dos objetivos desse vídeo é exatamente criar debate sobre esses assuntos pra gente discutir aí nos comentários e chegar numa conclusão legal sobre as coisas aqui. Então, se tu discordar de algum ponto, pode dizer aí embaixo. Uma boa noite, meus irmãos e irmãs, a paz e sem mais enrolação. Vamos lá! O apóstolo João ainda está vivo. Essa pode ser uma teoria um pouco estranha quando você vê de forma seca só o título, mas eu garanto que ela faz sentido segundo as escrituras, e embora não seja uma verdade clara na Bíblia, ao que tudo indica, pelo menos tem alguma lógica pensar nisso. Vamos por partes. Primeiro, vamos lembrar quem é o apóstolo João. Quando Jesus começou seu ministério em Israel, ele juntou um grupo de 12 discípulos, claro, como todo mundo sabe. Entre esses 12 estava João. Algumas histórias de João, que embora curtas ou simples, marcam traços bem fortes de sua personalidade, algo que é importante para saber, porque faz sentido Deus ter feito ele nunca morrer. Na história dos samaritanos rejeitando Jesus, no apelido que João recebe depois dessa passagem, filho do trovão, dá pra ver que ele era alguém que amava Deus de forma fervorosa, mesmo que ele estivesse usando esse amor de forma meio errada nesse relato em específico. Já no evangelho de João, ele sempre é descrito como o discípulo amado, algo tanto controverso por ele mesmo ter escrito esse livro. Mas se isso ainda não é suficiente, segundo todos os evangelhos, principalmente os que ele não escreveu, João foi chamado para diversas coisas pessoais de Jesus, como a transfiguração e o Getsemane, comprovando que ele realmente era alguém visto como mais especial aos olhos do Senhor, por algum motivo que não fica tão claro. E então, no momento mais trágico, quando Jesus morre, todos os discípulos ficam com medo de morrer junto com ele, exceto João. Ele é o único que continua com Jesus e permanece seguindo até o sepulcro. Depois de uns dias, quando descobre que Jesus ressuscitou, ele corre imediatamente até o sepulcro, junto com Pedro. E a Bíblia diz que ele corre mais rápido que Pedro. Não sei dizer se porque ele era mais novo e por isso tinha mais energia, ou se é porque ele estava mais animado. Mas é um detalhe curioso que é difícil de passar batido, então eu resolvi citar aqui. No tempo do início da igreja, João se demonstra como um dos líderes mais cheios do Espírito Santo e com mais protagonismo, sempre ao lado de Pedro. Foi João que foi escolhido por Jesus para ter as revelações do livro de Apocalipse, algo muito importante, e que eu tenho certeza que Deus não iria mostrar a qualquer um. Por último, de todos os apóstolos, João é o único que nós temos 100% de certeza que não morreu torturado. Tudo isso indica que ele era alguém especial, que Deus amava de uma forma bem específica. E isso é um ponto crucial para começar a nossa teoria. Nos evangelhos, quando Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e sobre sua volta, ele diz que havia alguém que estava ouvindo aquelas palavras naquele momento, que não iria morrer até que aquelas coisas que ele dizia se cumprissem, ou até que visse aquelas coisas se cumprindo. Ou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como era o texto. E aí, após a segunda pesca maravilhosa, há um momento que, depois de uma conversa com Jesus, Pedro pergunta o que será do João futuramente. E Jesus diz a Pedro uma resposta um tanto enigmática. Se eu quero que ele viva, até que eu volte, o que se importa a você? Segue-me tu. E a Bíblia continua, dando uma observação. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que se importa a você? O próprio Jesus e as escrituras claramente dão a entender que João não iria morrer, embora não se tivesse certeza daquilo. Depois, João, agora já idoso, é exilado para uma ilha. E lá ele tem as visões do Apocalipse. Então, tendo ou não morrido nos anos seguintes, com a visão que João teve do Apocalipse, de um jeito ou de outro se cumpre a profecia de Jesus, sobre uma pessoa não morrer até ver os sinais dos tempos acontecendo. Até porque nessa coisa toda do Apocalipse, onde mostrou até mais do que só os sinais dos tempos pro João. Só que independente disso, mano, eu ainda acredito sim que há a possibilidade de Jesus não ter deixado João morrer e ter arrebatado ele vivo pro céu, como ele fez com Elias ou alguma coisa parecida. E nós simplesmente não temos ficado sabendo, já que a dúvida que Jesus deixa nos discípulos com aquela frase que disse a Pedro, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que importa a ti? Não era só se o João veria o fim dos tempos, como se tivesse visões e tal, como foi no caso do livro de Apocalipse, mas sim induz a dúvida de se João estaria vivo até lá, do fim dos tempos. Que é algo completamente diferente do que só ver. Há tradições cristãs do século III que dizem que João morreu de velhice em paz. Eu já vi outras com muita menos credibilidade, até dizendo que ele morreu com alguma tortura. E eu não sei dizer se isso é verdade, mas ainda assim eu acho que faz sentido essa teoria. Talvez Jesus só simplesmente deixou o cara viver lá e ele tá aí até hoje no céu. E a gente só simplesmente não sabe. Porém, a gente só vai ter certeza disso quando chegar lá.
teve uma esposa. O apóstolo Paulo, ao lado de João e Pedro, é um dos apóstolos mais famosos da Bíblia. Embora ele não tenha sido um dos 12, conseguiu se destacar tanto quanto eles, após sua conversão no caminho para Damasco. Mas antes de ser cristão e ter se tornado apóstolo, Paulo tinha antes toda uma vida completamente diferente do que a gente conhece dele, e que poucas coisas dá pra gente saber. E é exatamente dessa vida misteriosa que eu criei uma teoria sobre um possível casamento antigo de Paulo. Como eu disse, poucas informações há sobre o passado dele que dá pra gente saber na Bíblia. O principal que a gente sabe é que antes de se tornar cristão, ele foi educado desde pequeno nas escolas rabínicas mais sérias dos judeus, e era um fariseu de alto escalão. O que desperta essa teoria de que ele foi casado é a carta aos Coríntios, e algumas citações específicas de outras cartas, onde Paulo fala sobre casamento de uma forma muito específica, não como alguém que não tem prática nenhuma, mas como alguém que viveu e sabe exatamente do que está falando. E o jeito como ele sempre parece recomendar e preferir que as pessoas cristãs não se casem, dá a entender que ele não só experimentou o casamento, mas também teve uma péssima experiência na vida de casado, talvez até traumática, o que explicaria ele já não ser mais casado depois e ter uma visão ruim sobre o casamento. Embora isso não seja citado claramente em nenhum momento na Bíblia, claro. O que eu acho que poderia ter acontecido, e que pra mim faz sentido, é que Paulo realmente era casado com uma mulher na época que ele era fariseu. Isso seria comum na época, pois rabinos como ele normalmente eram casados mesmo. Provavelmente devia ser uma moça que tivesse enquadrada no mundinho de fariseu dele. Talvez filha de algum rabino ou alguma coisa assim. Com certeza devia ser uma moça criada com uma visão tão extremista quanto o próprio Paulo, já que eu não acho que ele tenha cara de que sendo fariseu se casaria com uma moça com uma visão qualquer sobre o mundo. Depois, no momento de sua conversão, provavelmente a moça junto com a família dela passaram a rejeitar o Paulo, por ele já não se enquadrar nos padrões religiosos esperados dele. Isso gerou uma espécie de divórcio entre os dois, uma separação que faria o Paulo não ser mais casado. O que faria ainda mais sentido isso não ser citado na Bíblia é que provavelmente alguns irmãos nem deveriam saber disso, por Paulo já estar divorciado em sua conversão. E os irmãos que sabiam devem ter entrado em um consenso para esse assunto não se espalhar, já que além de incentivar fofocas e coisas indesejadas na igreja, esse assunto também traria mais polêmica para o já muito polêmico apóstolo Paulo, pois o divórcio era algo considerado um pecado por Jesus, e consequentemente algo mal visto tradicionalmente na época para os cristãos, o que só traria mais dor de cabeça ainda para o ministério do apóstolo se as pessoas ficassem sabendo, embora, claro, ele não tivesse culpa nenhuma do que aconteceu nesse antigo casamento. Tipo, não foi uma escolha dele aquilo acontecer. No meio cristão já é um tanto comum pensar nesse conceito do apóstolo Paulo talvez já ter casado, e eu já vi várias pessoas fazendo também essa mesma teoria, mas eu nunca vi ninguém dizer nada tão específico quanto essa coisa de ser uma moça que rejeitou ele após ele se tornar cristão e etc. E por isso que eu achei interessante compartilhar esse pensamento que eu já tive. Mas, afinal de contas, ainda que o apóstolo Paulo tenha se casado como muito se especula, a causa do porquê ele já não é mais casado quando conhecemos é algo muito abstrato, e há infinitas possibilidades do porquê isso pode ter acontecido. Talvez a moça morreu, talvez ele mesmo quis divorciar, talvez ele só foi noivo e acabou desmanchando o noivado depois de se converter. Sei lá, tá ligado? Tipo, tem muitas possibilidades. Então, ainda que se confirmasse de alguma maneira que ele foi casado, ainda assim o porquê que ele já não é mais casado quando a gente conhece ele é algo ainda muito difícil de se definir. É outra coisa que provavelmente a gente só vai ter certeza mesmo quando chegar lá em cima. O profeta Daniel é descendente do rei Davi. Ok, essa teoria pra mim é a que mais faz sentido, mas ao mesmo tempo é a que, por algum motivo, eu jamais vi alguém falar, nem sequer dizer algo parecido. Por isso eu vejo a necessidade de eu ser a primeira pessoa a falar dessa teoria. Então, é isso, vamos lá. O profeta Daniel é com certeza um dos homens que vivenciou as maiores loucuras de todas as histórias da Bíblia. Desde sua chegada como só um menino judeu cativo no gigante império da Babilônia, até o fim de sua vida. Passam-se décadas e décadas, e ele já está até velho, e os impérios até mudaram, mas as suas aventuras espirituais, assim como sua fé, parecem nunca acabar. Enfim, Daniel era muito legal. Porém, um detalhe que as pessoas esquecem quando vão falar sobre Daniel é uma pequena informação, um tanto escondida, ainda no capítulo 1 do livro, no versículo 3, que é o ponto-chave para essa nossa teoria. Vamos ler um pouco juntos. Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim: No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Ou seja, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quis escolher prisioneiros israelitas para servir no seu palácio, ele não queria que fossem pessoas comuns, mas sim pessoas que fossem nobres, e também da descendência real de Judá. E o reinado de Judá era governado pelos descendentes do rei Davi, que
governou toda Israel unificada antigamente, mas que acabou sofrendo uma divisão muito tempo depois da morte dele, que acabou se originando assim no reino de Judá. E a Bíblia diz que entre esses prisioneiros estava Daniel, o que deixa implícito que ou ele era de alguma família nobre em Judá, ou que ele era, claro, um descendente de Davi. Embora não se especifique qual dos dois tipos de prisioneiro ele era, nobre ou da família real, ainda assim tem grande chance de que ele era um dos membros da casa real de Judá. E tem alguns outros pontos, tanto do contexto cultural, tanto da própria Bíblia, que apoiam esse argumento, como por exemplo o próprio nome do Daniel. Nos livros de Crônicas e Samuel, ambos no capítulo 3, conhecemos os filhos de Davi que nasceram em Hebron. No meio dessa descrição dos filhos dele, há o segundo filho mais velho dele, que é o filho de Davi com sua esposa Abigail, aquela que era casada com Nabal. No livro de Samuel, esse filho é chamado de Quileabe, mas em Crônicas, ele é chamado de Daniel. Isso era comum na época, que as pessoas costumavam ter mesmo dois nomes antigamente. Até o próprio Salomão, que seria rei depois, tinha o segundo nome já de Dias, porque, enfim, isso era algo normal. E algo que também era normal na época, era dar nomes aos filhos que referenciassem seus antepassados. Seria seu pai, um tio, um avô, um tataravô, ou qualquer antepassado importante na sua história. Para mim faz muito sentido que o Daniel da Babilônia que nós conhecemos, fosse então na verdade um descendente de Davi, por meio desse filho aí que também é chamado de Daniel na Bíblia. Isso também explicaria essas duas pessoas terem o mesmo nome, já que era comum você ter nomes dos seus antepassados. E o fato da própria Bíblia dizer que Daniel fazia parte do grupo dos nobres da família do rei, dá força também para esse argumento, embora, claro, não exista nenhuma afirmação clara. Mas é interessante pensar nesse conceito, já que Davi foi um homem de Deus muito abençoado. E Abigail também é citada como uma das esposas mais legais e sábias de Davi, o que faria todo sentido Daniel carregar esse legado de sabedoria e conexão com Deus desse casal de antepassados dele. Só que, claro, isso é só uma teoria minha. E no final, Daniel podia ser só um nobre sem ligação com o reinado de Judá mesmo. E bem, essas são as teorias. Lembrando mais uma vez que eu não acredito 100% que elas sejam reais, pois são só especulações. E afinal de contas, se são coisas reais ou não, todos esses assuntos são meio relevantes em relação ao foco da Bíblia. E aqui, genealogias, casamentos e se o João morreu ou não são os assuntos muito relevantes para a salvação das pessoas. E se Deus não deu certeza de tudo isso na Bíblia, tenho certeza que é porque não faria muita diferença as pessoas saberem. Se gostou do vídeo, clica no like para apoiar essa obra de Deus, porque isso faria o Senhor ficar feliz com certeza e te abençoar. Não custa nada pra você, então faz esse favor aí pra mim, mano. Nos vemos em um próximo vídeo, e é isso, tamo junto, é nóis.